Nesse vídeo eu vou falar pra você a diferença entre psicopata e sociopata. Muitas pessoas confundem esses dois termos, mas existem sim algumas diferenças entre eles e cada um tem aí a sua particularidade. Então, se você é curioso sobre a mente humana, se você gosta desse assunto e quer saber a diferença entre eles, fica aqui no vídeo comigo que eu vou mostrar tudo pra você, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henry Dávila, eu sou psicanalista, professor de hipnose e se você não me conhece ainda, minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá? Estão na descrição, você pode entrar lá e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Não se esqueça de deixar o like se você não deixou e se inscrever se você não se inscreveu ainda, porque aqui eu posto bastante conteúdo sobre a inteligência emocional, sobre saúde mental, sobre hipnose. Tem um curso completo de hipnose que também tá aqui na descrição. Então se você gosta de aprender sobre a mente humana, e o melhor de tudo, gratuitamente, né? Dá um like aí e se inscreve para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. Bom, então vamos falar hoje de psicopata e sociopata. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês é que na verdade não existe um diagnóstico de psicopatia ou sociopatia assim, muito preto no branco. Porque na verdade lá no DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, esses dois aí estariam dentro do transtorno de personalidade antissocial. Esse é que seria, no caso, então, a doença ou o problema. Então não existe como a gente pegar e um médico fazer um exame e falar você é psicopata, você é sociopata. Porque é mais uma coisa de comportamento e de avaliação por vários profissionais até chegar nesse consenso aí. Não tem aí uma listinha certa de sintomas que a pessoa sinta que vai dizer que ela é necessariamente psicopata ou sociopata. Então o que eu vou mostrar aqui pra vocês são comportamentos que são comuns entre eles. É mais ou menos como se a gente fosse falar o autismo, né? O autismo não é doença, o autismo é um comportamento. Então a gente diagnostica o autismo a partir do comportamento, da avaliação ali, né, da criança ou do adulto que tem autismo. No caso da psicopatia e sociopatia é mais ou menos parecido. Não vou colocar os dois no mesmo patamar porque não tem nada a ver, tá? Mas só pra vocês entenderem como que a gente faz aí então, chegaria a um diagnóstico, digamos assim, de sociopatia ou psicopatia. Primeiro a gente vai ter que encontrar todas essas características que eu vou falar aqui pra vocês. E também, é claro, depois a gente teria que averiguar várias outras coisas que aí só seriam competência de um psicólogo, psiquiatra, especialista no assunto. Bom, dito isso, a segunda coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês é que eles, os dois, né, tanto sociopata quanto psicopata, eles não são necessariamente violentos, tá? Você não pode confundir aí então um serial killer, né, uma pessoa aí que é agressiva, mesmo que ela tem prazer em matar e agredir as pessoas, com um psicopata ou sociopata. A gente pode dizer que todo serial killer é um psicopata ou um sociopata, com certeza. Mas a gente nunca vai poder dizer que todo sociopata ou psicopata vai ser um serial killer, entendeu? Eu vou falar aqui pra vocês algumas características que ambos têm. Uns têm pouco, outros têm nada praticamente, mas eu vou falar o que todos vão ter em comum em certo ponto. Primeiro, desrespeito com o direito dos outros, tá? Isso é uma característica muito comum do psicopata e do sociopata. A questão é que o psicopata, dependendo do caso, né, depois eu vou distinguir mais cada um deles, o psicopata ele consegue fingir ali, né, ter mais ali a frieza de fingir que ele se importa, ainda apesar de não se importar nem um pouco. Já o sociopata, como ele é um pouco mais impulsivo, fica mais difícil dele fingir, né? Então, quando ele é um sociopata, ele não se importa com o direito das pessoas, vai ficar meio que na cara pra todo mundo ver, na maioria das vezes, que ele não se importa mesmo. Segunda coisa aí, ausência parcial ou total de remorso ou culpa, tá? Então no caso do psicopata e do sociopata vai ter aí uma deficiência nessa parte aí de você sentir remorso por alguma coisa que você fez com alguém ou culpa por algo que você tenha feito. Normalmente você não vai sentir nada ou vai sentir bem pouco, tá? Mas depois eu vou falar de cada um deles e como cada um reage da sua própria maneira. Não assumem responsabilidades pelas suas ações, tá? Então o psicopata, ele não vai assumir tanto porque ele quer passar uma outra imagem, né? Ele não quer ser descoberto, digamos assim, desmascarado. E o sociopata justamente pela falta de empatia, de remorso e por acabar sendo mentiroso, então ele vai negar porque ele não quer se dar mal. Outra coisa aí também é o desprezo pelas leis. Ambos têm desprezo pela lei, tá? Mas o psicopata ele consegue, obviamente, se adequar mais com ela, né? Porque ele sabe que isso daí é importante para as outras pessoas. Enquanto o sociopata ele pode sentir até um prazer em mostrar para as pessoas que ele não segue as leis. Ele, como vocês já viram que eu falei aqui anteriormente, ele é um pouco mais impulsivo. Então às vezes ele tem até prazer em mostrar que ele não segue as leis.
Ambos são também egoístas, tá? Eu acho que já fica meio implícito pelo tudo que eu falei aqui, mas eles tendem a ser bem egoístas, eles pensam neles acima de tudo. E aqui, só pra finalizar, eles têm também pouca ou nenhuma empatia, tá? Ambos são aí desprovidos de empatia, seja em qual grau for. Beleza, mas agora que eu já falei um resumo aí de o que eles têm em comum, vamos falar aqui especificamente de cada um. Vamos começar aqui pelo psicopata. Então a psicopatia, pelos estudos que nós temos aí ultimamente, até os mais recentes, ela é uma coisa inata, ou seja, ela nasce com a pessoa, né? A pessoa que é psicopata, ela pode ter fatores aí que influenciam nela, mas ela nasce ou ela tem um fator hereditário genético muito forte e que aí dependendo do trauma que ela vive ou de alguma pancada na cabeça, alguma coisa assim, pode acabar vindo à tona com mais facilidade, tá? Então já temos isso aí que é uma característica exclusiva do psicopata, que é aí ser inata, né? Ou seja, nasce com ele e tem um fator hereditário muito grande, ou seja, se os pais forem ou se os bisavós forem, os avós forem, ele vai ter uma chance maior aí de ser também. Outra coisa aí, acho que entrando dentro dessa mesma linha, eu vou colocar a imagem aqui pra vocês. Se vocês olharem a imagem da ressonância do cérebro de um psicopata para uma pessoa, digamos, normal, ou seja, que não é psicopata, você vai ver que a área do nosso cérebro aí, responsável pela empatia, ela é praticamente parada, ela não funciona na cabeça deles. É como se a área do cérebro responsável por fazer eles gostarem das outras pessoas e sentirem empatia, ela não funciona, ela tá desligada. Outra característica dos psicopatas também é que eles tendem a ser bem encantadores e galanteadores. Eles sabem o que a pessoa gosta, porque como eles não têm o sentimento que elas têm, eles não têm empatia, eles não se envolvem com ninguém, eles conseguem prestar atenção muito no que a pessoa gosta, no que ela demonstra interesse, então eles conseguem aí se adaptar aos gostos da pessoa para que ele seja extremamente encantador para ela e assim consiga dela aquilo que ele quer. Também é óbvio, como eu mostrei na imagem, né, como a parte do cérebro dessas pessoas não responde à empatia, então eles não têm empatia nenhuma, é zero, tá? Não importa se é a mãe dele, se é o filho dele, se é a irmã dele, se colocar no lugar da pessoa, sentir a dor dela, ele não se importa realmente com ninguém, tá? E ele não sente culpa ou remorso por isso. Eles também são muito frios e calculistas, tá? Como eles sabem que eles são diferentes das pessoas, então eles calculam muito mais uma coisa que pode dar errado, o que eles podem fazer. Eles não agem por impulso, eles pensam bastante, então eles tendem a ser bastante frios e calculistas. Agora no caso do sociopata, ela já não é inata, tá? Então não nasce com a pessoa, é adquirida, pode ser a partir de um trauma muito forte, pode ser de negligência na infância, mas não é uma coisa aí que nasce com a pessoa, tá? Essa já é a maior diferença aí dos dois. O sociopata consegue ter empatia, diferente do psicopata, mas pouco. Normalmente a empatia que ele tem, além de não ser muito grande, é com pessoas muito próximas a ele. Então quanto com o filho, com a mãe, com a avó dele, uma pessoa que ele gosta muito, ele pode sentir empatia, né? Já com estranhos, com pessoas que ele conhece há pouco tempo, daí ele não sente nenhuma mesmo ou pouquíssima. Ao contrário dos psicopatas, os sociopatas são mais impulsivos, ou seja, eles tendem a ser mais nervosos e agressivos quando eles sentem aquela determinada emoção frustrante para eles e acabam não sendo aí calculistas e frios como o psicopata. Se eles estão aí com raiva ou nervosos ou querem fazer mal para alguém, vai ser mais uma coisa descontrolada e impulsiva, não vai ser como o psicopata, que no caso aí planejaria toda uma vingança, né? Nesse contexto mais cinematográfico, o psicopata planejaria uma vingança toda estruturada, e enquanto o sociopata só iria aí voar em cima da pessoa e realmente querer bater nela. Vocês têm que entender que a violência não é uma exigência. No caso do psicopata, o que acontece? Ele coloca ele em primeiro lugar. Ele pensa nele acima de tudo. Se ele vê que ele tem que fazer mal pra uma pessoa, que ele tem que até matar ela pra ele conseguir aquilo que ele mais deseja na vida, ele vai cogitar essa hipótese sim. Ele pode não chegar a fazer, mas ele pode cogitar. Ou dependendo do grau que ele tiver, até de violência mesmo, ele pode chegar a matar mesmo. Se isso for colocar ele no lugar que ele quer chegar, ele vai fazer e não vai se arrepender. É como se o psicopata tivesse um slogan da vida dele que é o seguinte: a moral é uma coisa criada por seres humanos inferiores para conter os seres humanos superiores. É por isso que eles transgridem a lei, tá? É por isso que eles não ligam pra lei. Lógico, na frente dos outros ele vai mostrar que cumpre, mas na hora dele conseguir uma coisa que ele quer, ele não vai ligar a mínima pra lei. Se a gente pegar dentro da psicanálise, acontece aí a sociopatia ou a psicopatia, o start, no momento ali da castração do pai. Quando o pai vai colocar o filho ali no lugar dele, né? Principalmente naquela fase do complexo de Édipo, quando o menino quer ficar muito próximo com a mãe e o pai vai lá dar um chacoalhão nele
ele fala, não, seu quarto é ali, você vai ter que dormir ali, naquela hora ali ele começa a querer transgredir ali, é naquele momento que talvez ele, se ele for um psicopata, se ele for agressivo, ele já queira se vingar do pai, ele queira matar o pai, ele queira colocar o pai pra fora de casa, ele queira ficar com a mãe pra ele, e ele não vai estar nem aí se isso é certo ou se isso é errado, ele só vai querer o que é bom pra ele. E se a gente falar dentro da psicanálise, nós temos aí as estruturas mentais, né, que é neurótico, psicótico e perverso, e dentro do perverso está o sociopata, está o psicopata e também tá as pessoas que têm aquelas parafilias. E parafilias nada mais são do que prazeres sexuais aí que são diferentes do normal. Não são fetiches, tá? E depois eu vou fazer um outro vídeo aqui falando a diferença de fetiche para parafilia. Mas no caso da parafilia, só pra ficar mais claro aqui, as pessoas só conseguem ter orgasmo daquela maneira, o prazer vem daquilo. Então o perverso seria, no caso, o sádico, né, do sadomasoquista, seria o sádico que só consegue ter prazer na dor do outro. Então ele não necessariamente vai ser violento, mas se ele for um sádico, dentro dessa estrutura perversa, ele vai obter o seu prazer egoísta a partir da dor das outras pessoas. Então nesse caso sim, ele poderia ser violento. Ele pode fazer com consenso, daí no caso, né, que seria uma pessoa que busca e quem gosta, né, de apanhar, digamos assim, ou ele acaba fazendo sem o consenso mesmo e talvez isso até excite mais e deixe ele mais bem saciado mentalmente ou sexualmente do que se a pessoa estivesse permitindo. Então, só recapitulando aqui pra vocês, tá? As maiores diferenças é que no psicopata nasce e no sociopata não nasce com ele. O psicopata tem zero empatia, enquanto o sociopata consegue ainda ter alguma, mesmo que pouca, com alguém que ele gosta. O psicopata é mais frio e calcula mais o que ele vai fazer, enquanto o sociopata tende a ser mais impulsivo. E pra ser um psicopata tem um forte fator genético, enquanto que pra sociopata é mais trauma e negligência e coisas desse tipo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários pra mim. Se vocês querem aprender mais sobre a mente humana, quer aprender sobre psicanálise sem necessariamente fazer um curso grande de psicanálise, eu tenho meu curso de psicoterapia com orientação psicanalítica. Tem aí o conteúdo programático aqui embaixo, é só você baixar e você ver. Tem muito mais coisa do que tá escrito ali naquele conteúdo, mas só pra você ter uma noção. Deixa o seu like, se inscreve aqui e eu vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Até mais!